Computador. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar aí nossa aula de domingo, nossa aula de meditação. Durante essa semana eu vim pensando a respeito de fazer um novo formato. Normalmente, aos finais de semana, as aulas elas são à base de um tema, né? Eu sempre trago um tema para poder estar falando sobre. E mas andei pensando essa semana, eu vou começar a trabalhar nas próximas semanas, nos próximos meses, meditação pura mesmo, assim, para a gente poder estar focando, para estar aprendendo a respirar, estar aprendendo a fazer, né, os movimentos corretos aí de estar praticando a meditação. Então a gente vai começar sempre pelo beabá, por esse início, né, da meditação. Como eu faço meditação? Né, para a gente poder estar tirando essas informações, às vezes desnecessárias, e informações que não contribuem, né, com a evolução da nossa prática. Muitas pessoas começam a meditação e não dão continuidade por não terem uma base sólida, né, uma base que realmente causa uma progressão ao longo do tempo. Então, para a gente poder começar a fazer a nossa meditação, o primeiro fator que a gente tem que estar lembrando é da nossa postura física. A nossa postura física ela vai influenciar diretamente na nossa capacidade de estar presente naquele momento da nossa meditação. E para isso, a gente precisa avaliar, né, como está a nossa condição física antes da gente começar a fazer a nossa meditação. Normalmente, pessoas que nunca fizeram meditação e tentam se sentar no chão, encostar, desencostar as costas, normalmente acaba tendo problemas, né, neste início de prática, nesse início de meditação. Fica desconfortável, fica com dor, não consegue progredir, porque o corpo ele ainda não está alinhado com aquela proposta, como ela está se sentando, como ela está fazendo a meditação. Então, a gente precisa avaliar o nosso corpo. Como está o nosso corpo hoje? Ele é um corpo flexível, ele é um corpo forte, ou ele é um corpo que não está muito saudável, um corpo às vezes acima do peso, um corpo que não tem uma boa estrutura de força no abdômen por não fazer academia ou qualquer tipo de exercício. Então a gente precisa achar primeiramente o ponto de como nós estamos na saúde do nosso corpo para a meditação. Como que a gente vai fazer para achar esse ponto, né? Para saber qual ponto eu estou e como eu devo sentar para poder estar meditando. É simples. Se você tem aquela condição de estar sentado na cadeira, o tempo todo encostado na cadeira, e não tem o hábito de se sentar no chão, é muito provável que quando você vá sentar no chão não vai dar certo de meditar, vai dar problema, mesmo que encostado na parede. Então, para a gente poder desmistificar todo esse conceito de meditação, de como meditar, aonde fazer e como fazer, nós avaliamos nosso corpo com um critério que é o seguinte: como eu faço a meditação de uma maneira confortável com as condições que hoje o meu corpo ele me fornece. Então, se você é uma pessoa que precisa de um encosto, se você é uma pessoa que precisa de um determinado apoio para estar fazendo, né, a sua meditação, é muito provável que você tenha que buscar, primeiramente. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada. Boa noite. Seja bem-vinda. Só dando continuação aqui. Então, eu estou explicando aqui neste início, Érica, a respeito da nossa condição física para a gente estar podendo fazer a nossa meditação, explicando a respeito sobre uma ótica de como você estar na sua meditação de uma maneira confortável, né? E não numa maneira desconfortável. Muitas pessoas se assustam ao se sentar para fazer uma meditação, porque às vezes vê a pessoa do lado que já é um praticante e a pessoa senta no chão e está com as costas retinhas e está com as pernas cruzadas, e às vezes a pessoa tenta fazer o mesmo e ela não vai conseguir. Então, para poder tirar toda essa ótica errada sobre a meditação, né, e adaptar ela para um conceito mais ocidental, esse conceito mais aqui
nós, morando no Brasil, né? Então a gente tem como opções. Vou dar as seguintes opções para vocês e para que vocês entendam a lógica de como isso pode ser evoluído ao longo prazo, tá? Imagina que você nunca se sentou no chão, imagina que você não tem essa força para se sentar no chão ainda, né? Essa força abdominal, essa flexibilidade das pernas, porque para você poder chegar nesse ponto, é um trabalho. Você precisa passar por determinados é, momentos da sua vida de progressão mesmo, para você poder se sentar no chão e se sentar em meditação. Mas isso não impede de você fazer a meditação se você ainda não consegue chegar lá. Você tem, por exemplo, não consigo me sentar. Vamos supor que eu tenha um sofá na minha casa. Beleza, eu sento no sofá, eu me sinto confortável no sofá, eu consigo fechar meus olhos no sofá, eu consigo respirar, prestar atenção enquanto eu estou sentado no meu sofá? Consigo. Beleza, você vai conseguir fazer a meditação? Vai conseguir fazer a meditação, assim como uma pessoa que se senta no chão e consegue ficar com a postura certinha, ereta. Vamos dizer que o sofá seria o seu primeiro estágio, o seu primeiro nível para você começar a sua meditação. É óbvio que tem muitas pessoas que já fazem os seus treinos, as suas malhações aí, anda de bike, faz a sua corrida, enfim, cuida, né, desse templo sagrado que é o corpo, então já tem um pouquinho mais de força. Então, assim, não é necessário você começar pelo sofá. Então, aí você pode optar, por exemplo, por uma cadeira. E na hora que você vai para a cadeira, o primeiro ponto da cadeira é o quê? Uma cadeira onde você se senta e consegue ficar ereto, né, com as costas encostadas, primeiramente na cadeira e faz a sua meditação. Senta e veja como o seu corpo vai se portar estando sentado nessa cadeira, de olhos fechados e respirando. Tá, Lucas, me sinto confortável aqui. O que que eu faço? Qual que é o próximo nível? Eu desencosto da cadeira. Desencosto as minhas costas, pratico a meditação com as costas desencostadas e aí também vejo como que é que está indo a minha meditação com as costas desencostadas da cadeira. Tá, passei por esse nível. Ah, Lucas, agora eu quero ir para o chão. Quero treinar minha meditação no chão. O que que eu faço? Eu vou para o chão, sento no chão com as costas encostadas em uma parede, de maneira também que eu consiga colocar uma almofada no chão para me sentar, sempre buscando o conforto. É muito importante vocês estarem entendendo essa lógica de raciocínio que eu estou dizendo para você, porque a busca inicial de uma meditação é sempre pelo conforto, é o primeiro passo dela. Não adianta eu querer começar a minha meditação por um ponto da onde eu ainda não estou pronto para partir dele. Então, por isso que a gente tem que estar falando para as pessoas que querem praticar que a meditação ela está de braços abertos para você fazer ela da maneira como você estiver naquele momento. Não é você que se adapta à meditação, a meditação se adapta a você. Isso é um lema que se tem também dentro do próprio yoga. Não é você que se adapta ao yoga, não é você que vai chegar e puxar a perna lá atrás da cabeça. Não, é o yoga que se adapta às suas condições. A meditação é a mesma coisa. Então, fui para o chão, estou com as costas encostadas, estou confortável. Vai passar um tempo que eu estou meditando dessa forma, depois eu desencosto as minhas costas também da parede. E aí passo bastante tempo nessa postura até eu conseguir evoluir um pouco mais, cruzar as pernas de uma maneira mais confortável, ou até fazer uma lótus com as duas pernas cruzadas, com os pés para cima. E assim nós temos outros e outros e outros níveis que vão se capacitando aí e aparecendo na nossa frente para a gente poder estar evoluindo dentro da meditação. Então, quero que vocês tenham bem claro, né, na mente de vocês, né, para que vocês possam estar fazendo a meditação de vocês de acordo com o conforto que o seu corpo precisa nesse momento. Não façam nada além daquilo que o seu corpo não é capaz, senão você vai causar desconforto, vai causar pensamentos ruins durante a meditação, você vai ficar inquieto, vai dar ansiedade, vai fazer movimentos que não é para fazer. Então, assim, toda vez que a gente vai começar uma meditação, as pessoas que já estão acostumadas, né, a fazer meditação comigo, a fazer as aulas comigo, sabem que o primeiro ponto que a gente busca é sempre pelo conforto. É muito louco a gente pensar dessa forma, porque normalmente a pessoa vai lá, vai botar você para meditar e vai falar assim, ó, senta aí, fecha os olhos, respira
E aí, às vezes, a pessoa vai conduzindo, vai passando uma técnica, vai passando um pranayama, né? Um pranayama que é para aprender a fazer uma determinada respiração. E a pessoa, na hora que ela senta, passa 2 minutos, ela bota a mão assim para trás, assim, já encosta, né? Ou estica as pernas, porque não dá para fazer. Então, vamos sempre lembrar dessa estrutura que eu estou passando para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês. O que eu tenho na minha casa que vai favorecer o meu conforto? Vá para esse lugar, né? Aplique as técnicas de meditação nesse lugar. Se você perceber em qualquer momento da sua meditação, bom, estou fazendo na cadeira e não tá legal, estou desencostado da cadeira e não tá legal, eu vou e encosto na cadeira e vejo se fica melhor e vejo se fica um pouco mais confortável. Então, esse é o objetivo aí da nossa introdução, de estar se introduzindo nesse caminho da meditação. É tudo um passo a passo. Primeiro a gente busca o conforto, depois que a gente busca esse conforto, depois que a gente tem esse conforto, aí fica muito mais fácil da gente poder avançar para a próxima etapa. E qual que é a próxima etapa depois que eu tenho o meu conforto? Depois que eu tenho o meu conforto, a próxima etapa é eu aprender a olhar para a minha respiração, voltar o meu foco interno para a minha respiração de olhos fechados, de uma maneira que eu vou estar prestando atenção na minha respiração, a minha mente vai estar barulhenta, ela vai estar fazendo barulho, ela vai estar pensando em loucuras, ela vai estar pensando em coisa ruim, e também vai estar pensando em coisa boa, vai estar pensando em alegria, ela vai estar revisitando o passado legal, vai estar visitando o passado que não foi tão legal. Por quê? Porque a mente, ela é formatada para fazer isso mesmo. E a gente, como praticantes de meditação, a gente aprende a quê? Observar a nossa respiração para que a gente possa observar também esses pensamentos e não interagir com esses pensamentos, simplesmente observar esses pensamentos passar na mente e deixar com que eles passem. Quando a gente tem o foco na nossa respiração, o que que acontece? Toda vez que vem um pensamento intrusivo que faz você perder o ritmo da sua respiração, que faz você perder o ritmo da sua prática, que faz você sair com a sua atenção daquele momento presente e ir para qualquer outro determinado problema da sua vida, ou no passado, ou no futuro, algo que nem aconteceu. Quando a gente começa a aprender a domar essa respiração, a gente começa a perceber que a gente entrou num pensamento e a gente aprende a sair desse pensamento. Então, observa comigo como que é uma estrutura de uma meditação. A gente precisa de técnica para poder estar praticando a meditação. Não é simplesmente pegar uma pessoa que guia a meditação e aí eu fico escutando, e aí eu fecho os olhos, de repente eu relaxo, de repente eu meio que não sei se eu dormi ou se eu não dormi. Quando acaba, não aconteceu absolutamente nada, mas você se sente relaxado, e aí você não sabe se meditou, e fica uma coisa meio complexa na cabeça. A gente não acaba introduzindo realmente, né, a respeito sobre o que a meditação quer fazer na vida de cada ser. Então, primeiro passo, conforto. Segundo passo, aprender a respirar, aprender a olhar para a respiração. Para quê? Para não cair nos pensamentos. Deixar que eles aconteçam na mente, que eles fluam, que eles apareçam, mas não entrar nesses pensamentos. Nós precisamos aprender isso, né? E para aprender isso, a gente precisa de prática, a gente precisa de alguém que conduza, para aprender meditação, é impossível aprender meditação sozinho. Você sempre vai precisar de um professor para te ensinar. A meditação é uma das únicas coisas, talvez, nessa terra que um autodidata ele não conseguiria, através de livros, através de um vídeo repetido no YouTube que ele assiste e ele vê a pessoa ensinando, ou de um curso. Se ele não tiver um acompanhamento com um professor, para ele chegar assim no professor e falar: professor, durante as minhas práticas está acontecendo exatamente isso. Explica para o professor já passou por aquilo, o professor sabe como resolver aquilo para o aluno. Então, para que você se torne um praticante de meditação, não uma pessoa que faz meditação para se remediar, para relaxar, para aliviar o estresse. Não, um praticante mesmo de meditação, aquela pessoa que, assim, é dedicada a fazer a meditação. Aquela pessoa que leva a meditação no coração e na vida, assim como ela se alimenta todos os dias de comida, que, né, que é um alimento para o corpo, a gente também se alimenta todos os dias
de meditação para alimentar o nosso ser, né? Cuidar da nossa cabeça, entrar em contato com algo muito mais profundo, né? Que é o nosso eu interno, né? Que aí se conecta com o divino e aí por aí vai e vai muito além, vai muito adiante. Mas sem entrar nessas camadas pós, vamos se concentrar nessa estrutura da base da meditação. Como faço para começar na meditação? Como eu faço para progredir na meditação? Esse é o objetivo dessa nova característica que eu venho trazendo aqui nas aulas, para que a gente possa sair um pouco dos temas que a gente vinha trabalhando, né? E entrar diretamente no foco de aprender sobre meditação. Seja bem-vinda, Vânia. Então, continuando por aqui, passamos pela primeira etapa, o conforto para se começar a meditação. Entramos na segunda parte dela, que é voltar o olhar interno para a respiração e conseguir aprender a respirar. Tá, mas ainda está muito vago, Lucas. Como que eu vou aprender a respirar? Você está me dizendo então que eu não sei respirar? Não é que você não sabe respirar, é que é o seguinte. Nossa respiração, ela possui um mecanismo que a gente vai respirando, respirando, respirando durante as 24 horas do dia. E se você observar, muitas das vezes você não observou nenhum momento da sua respiração durante o dia. A não ser que você esteja lá fazendo um exercício, alguma coisa que exige de um determinado controle da respiração, mas estar em foco 100% com essa respiração, são raríssimas as pessoas, principalmente aqui no Brasil, que se dedicam a aprender sobre a respiração e querem saber, né, até onde essa respiração pode levar, até onde o que ela pode conseguir com essa respiração. Normalmente a gente espera, né, conseguir algo fazendo alguma prática. E na meditação não é diferente. A gente faz a meditação, sim, esperando colher frutos, esperando colher bons pensamentos, esperando colher uma paz, né, que se sustente dentro de você, esperando colher algo que te prepare para uma noite poderosa de sono, né, que faça uma transformação biológica, que faça uma transformação no seu intelecto, que possa trazer clareza no dia seguinte, né, através da meditação. A meditação pode trazer todo esse conforto, né, de você estar recuperando seus músculos, recuperando a forma como você lida consigo mesmo através da própria respiração. A meditação te prepara também para estar respirando em contextos do seu dia a dia, onde você pode estar tendo uma conversa muito séria com alguém, uma conversa de trabalho que necessite de atenção. Você consegue aplicar a meditação durante essa conversa. Você consegue aplicar a meditação dirigindo, você consegue aplicar a meditação lavando a louça, você consegue aplicar a meditação regando o seu jardim, cuidando das suas plantas, enfim, uma infinidade de coisas a meditação abre, né, no nosso caminho para que a gente possa se manter no agora e não estar, por exemplo, lavando a louça e estar pensando no que tem que fazer já já. Não, tá lavando, estou lavando. Então, ver, observar exatamente o que eu estou fazendo, né, sem ficar passado, futuro, estando no presente, estando no agora. E isso a gente consegue tudo com essa segunda etapa, né, que eu venho explicando para vocês. Depois do conforto, voltei o meu olhar interno para a minha respiração, vou estar respirando, vou estar fazendo exercício. O pensamento apareceu, eu caí no pensamento, eu aprendo a sair dele, voltar para a minha respiração. E isso a gente vai começando a aplicar nas nossas atividades diárias, né? Tudo que a gente faz, a gente aplica técnicas de respiração. A gente está todo o tempo querendo estar no agora, né? Não está se deslocando nem para frente nem para trás, simplesmente estar no presente. Então, hoje a gente vai ver isso com bastante clareza durante a nossa prática. Eu vou encerrar a minha introdução por agora e que, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar abrindo o microfone, pode estar falando, não entendi sobre isso, me explica melhor. Pode estar falando agora, porque daí depois a gente já vai começar a nossa prática, tá bom? Se ninguém tiver nenhuma dúvida também, tranquilo. Vou aguardar mais um tempinho, ver se alguém fala alguma coisa, senão a gente progride. Bom, vamos lá então.
A Arika vai falar? Ah, eu ia fazer uma pergunta. Pode fazer, por Por favor. exemplo, meditar é só ficar em silêncio mesmo? Ou meditação guiada é considerada meditação também? Olha, normalmente, Érica, para você começar a aprender a fazer a sua prática diária, você tem que Sim. ter essa base de alguém que possa te ensinar como fazer. Então, a Certo, meditação guiada que a gente vê por aí na internet, que a gente acaba entrando em contato, ela não é de todo mal. Ela é legal, ela realmente faz a pessoa tá num pensamento, tá numa frequência e ela troca a frequência e ela começa a certo, colher benefícios durante essa meditação, durante essa prática guiada. Porém, o problema disso é que a meditação guiada, ela serve muito nessa base introdutória e muito para remédio, para você poder remediar alguma coisa. A meditação em si, né, mais profunda, você vai ter que ter alguém falando assim, ó, faz isso, não faz isso, vá por aqui, não vá por aqui, para você poder ter uma base concreta de que quando você fecha os seus olhos sozinha na sua casa, você sabe exatamente como você vai se portar nessa meditação. Você vai saber como ela começa, você vai saber como que seu cérebro vai trabalhar durante os primeiros minutos, você vai saber como se sentar, você vai saber como sair de qualquer enrascada dos seus pensamentos que vai poder tomar toda a sua atenção da sua prática. Então você precisa de alguém que já passou por todo esse caminho para poder estar te ensinando, né? Este é a maneira, na verdade, é a única maneira que se tem para aprender meditação. Por isso tem muita gente que não para aprender a meditação. Tem gente, por exemplo, eu compartilho no grupo de xamanismo e eu observo muito isso nas pessoas do xamanismo, né? O pessoal vai e toma ayahuasca, né? Para ficar em meditação, né? Porque fecha os olhos para poder entrar em contato com essa força, mas não são praticantes de meditação, né? Eles conseguem passar somente aquele tempo onde eles estão ali sob o efeito do daime, né? Na força, e aí eles conseguem ficar naquele período, muitas vezes de olhos fechados, muitas vezes dispersos, fazendo alguma coisa para lá ou para cá, mas no seu dia a dia não há o cultivo da meditação, né? Então, aqui a gente está também aprendendo a estar cultivando essa meditação, que é o mais importante. Não está somente comigo entendi, aos domingos, mas está com você também todos os dias, né, através dessa tá, prática. entendi. Obrigada, viu? Nada, que isso. Mais alguma coisa? Bom, pessoal, é isso. Então, para quem está de primeira vez aqui, essa segunda parte da nossa aula, normalmente a gente agora vai para esse cantinho do conforto, aonde a gente busca esse conforto para poder estar fazendo a nossa prática e poder estar apagando também a luz para a gente estar com um ambiente confortável, onde a gente tem um menor nível de interferência, tanto visual quanto no celular. Se tiver vendo pelo celular, coloca no silencioso, já trava o celular para ele não ficar recebendo informações, para ele não ficar te atrapalhando durante a sua prática. Então, já nesse momento, resolve isso. E aí, vá buscar esse cantinho aonde a gente conversou aqui no início da nossa aula. Qual que é o seu cantinho? Qual que é a sua base de conforto? Olha para o seu corpo, seja sincero com você. Eu tenho capacidade de sentar numa cadeira e desencostar dessa cadeira e ficar ereto durante essa meia hora que nós vamos estar meditando, quietinho? Não, eu não tenho. Então, eu preciso do encosto. Tá tudo bem. Se encosta, apoia a sua cabeça, fica firme ali. Ah, eu não tenho condição de ir para a cadeira, eu tenho condição de ir para um sofá. Então, vá para o sofá. Menos deitado, tá, pessoal? A gente não pratica a meditação de forma alguma deitado, tá bom? Então, não tenho condição de ficar na cadeira, vou sentar em um sofá. Ah, Lucas, eu já tenho uma condição melhor, eu já cresci sentando no chão, eu adoro sentar no chão, pratico isso minha vida toda. Então, se sente no chão, se encoste as suas costas, se você for melhor do que as costas encostadas na parede, desencosta, pode ficar desencostado. Então, eu vou deixar para vocês agora buscarem o conforto de vocês. Seja lá aonde for que vocês encontrem esse conforto,
saibam que a meditação, ela começa exatamente por este ponto, em estar entendendo o nosso corpo, em estar entendendo a nossa condição física. E aos poucos a gente vai evoluindo até a gente conseguir sentar no chão com as costas desencostadas. Então, beleza. Vamos apagar as nossas luzes. Eu vou esperar alguns minutinhos para vocês poderem se ajeitar por aí, tá? Eu vou apagar aqui também. Vou aguardar um minutinho até vocês conseguirem se organizar por aí, sentarem de uma maneira confortável. Beleza. Acredito que todos vocês já chegaram aí neste cantinho, já apagaram as luzes para estarem mais confortáveis. E agora a gente sim vai começar a nossa prática. Lembrando aqui, pessoal, que tudo que eu estiver passando para vocês, vocês podem aplicar nas práticas diárias de vocês. Ah, Lucas, é muito difícil eu fazer meditação porque eu não sei como fazer. Não tem problema que você não saiba fazer. Pega as dicas que você vai aprender aqui hoje e aplica. No primeiro dia vai ser difícil? Pode ser que seja difícil. No segundo vai estar um pouco melhor, no terceiro um pouco melhor, no quarto vai estar um pouco melhor. E assim por diante. Como tudo nessa vida. A gente não nasce sabendo como meditar, a gente aprende como meditar. E aqui, o grande objetivo desse projeto é a gente estar aprendendo juntos, né? Crescendo juntos e vocês podendo ter a livre vontade de estar perguntando o que vocês quiserem para mim, né? Que tiver dentro do meu conhecimento, eu vou estar respondendo para vocês. Então, beleza, pessoal. Sentou, buscou o conforto? Podem fechar os olhos. Fechando os olhos, a gente já diminui bastante os ruídos, né, ao nosso entorno. A gente começa a ativar, né, outros sensores, outros captadores que existem no nosso corpo. A gente começa a ficar mais sensível com cheiros, com sensações, com o nosso ouvido. Esse simples ato de fechar os olhos, a gente já potencializa nossos outros sentidos. Então é isso. Fechamos nossos olhos, temos o nosso conforto inicial para poder estar fazendo a nossa meditação. Para a gente poder estar fazendo essa meditação de forma confortável, a gente também analisa, né, cada parte do nosso corpo. Como que você está sentado? Você está com as pernas cruzadas ou está com as pernas descruzadas? Apoia bem os pés no chão, se você estiver sentado numa cadeira, num banco, num sofá. Deixa seus pés de uma maneira relaxada, de uma maneira que você sinta o chão. Observa suas pernas, observa aí seu glúteo, seus isquios, como ele está apoiado, o peso do seu corpo. Veja se você tem uma coluna que durante esses próximos minutos ela vai favorecer para que você não fique com dor, para que você não fique com nenhum tipo de sensação desconfortável. Alinha a sua coluna. Apoia as suas mãos em um local em cima de você, nas suas coxas, na sua barriga, de uma maneira que elas vão ficar também confortáveis, que você não vai ficar mexendo essas mãos, elas vão ficar paradinhas do começo ao fim da prática. Observa o seu olhar atento, né? Seu olhar interno, um olhar fixo à frente. Toma uma inspiração bem profunda e solta o ar, relaxa todos os músculos que você contraiu para poder estar alinhando a sua postura. Ó. Solta o ar, relaxa. Deixa com que seu corpo ele se molde, ele se encaixe da maneira como ele vai ficar durante os próximos minutos. Beleza, achamos o nosso conforto, achamos a nossa base. Agora a gente progride e vai para a nossa segunda etapa que a gente também conversou, que é voltar a nossa atenção para a nossa respiração. Quando a gente começa a voltar a atenção para a respiração, a gente começa a observar
como a gente está inspirando e expirando. E sem você fazer nenhuma modificação na sua respiração, observa como você está respirando. Veja se sua respiração é uma respiração longa, é uma respiração curta. Perceba se esse ar ele penetra para dentro do seu peito, do seu pulmão, ou se ele fica muito na área superior, próximo da cabeça. Veja se esse ar ele entra dentro de você e tem uma extensão de chegar até o seu abdômen ou não. Observa. Veja qual é a qualidade com que você vem respirando no seu dia a dia. Meditação é isso, observar também a qualidade de como eu venho respirando. A respiração ela dita todo o seu ritmo interno. Se você tem uma respiração curta e acelerada, saiba que você vai ter crises de ansiedade durante o dia todo. Seu pensamento ele não vai parar. Você vai ter uma máquina bombardeando você o tempo inteiro. E o pior disso, pessoal, é que você não precisa nem de um inimigo externo. Você tem o pior inimigo dentro da sua própria cabeça. O objetivo da gente aprender a meditar é a gente transformar esse inimigo interno em um grande amigo. Fazer com que a nossa mente seja a nossa aliada, e não a nossa inimiga. Que a gente aprenda a pensar e não deixar com que as coisas venham de forma aleatória na nossa mente. Então, observa a sua respiração, veja como ela está, e aos poucos a gente agora vai começar a assumir o comando dessa respiração. Nós não vamos deixar com que ela continue trabalhando de maneira automatizada, de uma maneira que a gente não pense para respirar. Agora a gente vai pensar para respirar. A gente vai começar a dar as coordenadas necessárias para que a gente possa fazer uma troca inteligente da forma como a gente respira. Então, quando você inspira, observa que você tem dois grandes pulmões. A gente quer que esses pulmões eles trabalhem no maior nível possível. Então, o que que a gente quer? A gente quer agora uma respiração bem profunda. Então, vai inspirando e vai expandindo a sua caixa torácica. Vai utilizando essa capacidade interna que você tem de respirar. Utiliza essa ferramenta que é seu corpo de uma maneira que possa ser na sua potencialidade, uma maneira inteligente. Quando você inspira, você enche todo o seu pulmão de ar. Quando você solta, você se atenta também a soltar. E você faz questão de soltar até a última gotinha de ar que existe dentro de você. Então, observa que nós estamos fazendo um exercício onde eu inspiro e me atento a respirar de forma consciente, de forma profunda, de uma maneira que eu utilize todo esse equipamento interno, que é o meu pulmão, e na hora que eu solto, eu também estou atento a soltar todo esse ar que está dentro de mim. Eu observo este ar saindo e indo até lá no final, até não restar mais nenhuma faísca de oxigênio dentro de você. Ótimo. A gente fez a primeira modificação na respiração. Agora a gente vai modificar um pouquinho mais ela, utilizando da mesma ferramenta que a gente utilizou anteriormente. Só que agora a gente quer uma respiração lenta, uma respiração calma. Então, na hora que a gente está inspirando, a gente já sabe que tem que respirar com profundidade, encher bem o peito. Mas agora eu faço isso de forma lenta, de forma calma, tranquila. Eu quero que a minha respiração ela demore um tempo grande entre uma respiração e outra. Eu quero que utilizar a minha capacidade interna de armazenamento de oxigênio de uma maneira
lenta, de uma maneira calma, totalmente o oposto do que eu respiro no meu dia a dia. Eu dou atenção para minha respiração. Eu faço ela ser como exatamente o exercício está pedindo para vocês nesse momento. Então, quando você inspira, você não tem pressa. Você vai enchendo pouco a pouco o seu pulmão até não caber mais ar. Quando você chega lá em cima, você também solta de forma lenta, de forma calma, se atentando a tirar todo esse ar que existe dentro de você. E assim você se prepara para uma próxima inspiração. A cada movimento desse, pessoal, vai dando cada vez mais atenção, vai dando cada vez mais qualidade para o seu inspirar. Quando você inspira com qualidade, de forma lenta, calma, profunda, se atentando a encher todo esse pulmão de ar. Chega lá em cima, solta de forma lenta, calma. Vai observando. E aos poucos você vai dando esse comando e a respiração ela vai ficando cada vez melhor. Ela vai cada vez ficando mais profunda. Com isso a gente vai relaxando os nossos músculos, vai relaxando os nossos pensamentos, que é realmente o que a gente quer neste início da nossa meditação. Observação, pessoal. Continue inspirando e expirando dessa maneira até o final da nossa prática. Caso você se perca, caso você esqueça o que você está fazendo, que é super normal acontecer durante a prática, simplesmente retorne para essa respiração lenta, calma e profunda. Se caso vier qualquer pensamento na sua cabeça e você caia nesse pensamento, comece a dialogar com esse pensamento, lembra mais uma vez, voltar para a respiração, de forma lenta, calma e profunda. Façam sempre isso que vocês observarem que a mente vagou, que vocês perderam a lógica do exercício, e toda vez que acontecer, sem cobrança, sem nenhum tipo de apontamento, ah, eu não consigo, ah, isso não é para mim. Não deixa com que esse tipo de pensamento passe. Simplesmente volte a fazer o exercício. E aos poucos vocês vão perceber o que a meditação de verdade pode ocasionar em cada um de vocês. Vamos nos manter em silêncio agora, somente respirando.
Sinta a sua respiração. Sinta como é bom estar somente respirando. Se conecta cada vez mais com essa presença. Se entrega para o agora. Deixa com que sua respiração se movimente de forma lenta, calma, profunda. Não tenha medo. Se sinta segura. Respira.
Muito bem. Ainda de olhos fechados, sentindo todo esse cultivo dessa prática, esse momento de contato profundo com os nossos pensamentos, com o nosso ser, com o nosso corpo e principalmente com a nossa respiração. Para a gente estar podendo voltar da nossa meditação, a gente também segue uma ordem tranquila, em paz, para ir acordando o corpo e movimentando o corpo de maneira consciente. Então, primeiro a gente acorda dos nossos pés, movimenta seus pés, movimenta os dedos dos pés, todos os movimentos calmos, tranquilos, serenos. Movimenta suas mãos, os dedos das mãos. Movimenta sua língua, movimenta sua boca. Dá uma engolida. Veja agora se seu corpo precisa de algum alongamento, de algum espreguiçar. Entrega para o seu corpo o que ele está precisando. E assim a gente une as mãos em frente ao peito, neste que é o nosso mudra das preces, nosso Anjali Mudra, nosso mudra da casa 108, o último mudra de toda a sabedoria dos mudras. Ele que representa esse momento de fim de prática, tanto de meditação como do yoga, onde a gente tem a oportunidade de agradecer por nossa prática, agradecer por tudo aquilo que realmente é importante nas nossas vidas, nosso teto, nossos familiares, nosso chuveiro, nossa cama, nosso trabalho, nossos animais de estimação, nossas plantinhas, tudo aquilo que realmente tem verdade, tem amor, tem algo de especial. A gente agradece por tudo isso, agradece por a gente estar aqui, todos nós juntos, cultivando, de certa forma, uma sabedoria milenar, uma sabedoria que pode mudar completamente o caminho das nossas vidas para uma vida muito mais tranquila, em paz e serena. Também nos dá um momento de estar abençoando, de estar rezando, estar orando, estar pedindo, seja lá como vocês acreditem ou trabalhem essa fé de vocês. Porém, a gente pede para que tenhamos uma boa noite de sono reparadora, que a gente possa receber as graças e as bênçãos durante o nosso sono, exatamente tudo aquilo que a gente precisa nesse momento da nossa vida. Que possa fluir as intuições revolucionárias, intuições que realmente podem curar, podem fazer a diferença. A gente também abençoa os nossos passos, onde quer que a gente vá, saindo de casa, indo, voltando, que nós estejamos protegidos e amparados, para que nada de mal chegue próximo da gente. E que caso chegue algum problema, ou se você já estiver passando por um, a gente possa estar encarando isso de uma maneira inteligente, de uma maneira sábia, sabendo que tudo nessa vida é impermanente. Os problemas eles vão vir, mas da mesma forma que eles vêm, eles vão também. Que a gente possa simplesmente respeitar o tempo e agir da melhor maneira possível, seja lá qual for a nossa dificuldade pela frente. E assim a gente segue. Isso é o que eu encontrei na internet sobre viagem. E assim a gente segue, finalizando a nossa aula de domingo. Namastê.
Om Namah Shivaya. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram compartilhar alguma coisa nesse final de aula, fiquem à vontade, eu tenho mais alguns minutinhos aqui. Se estiverem satisfeitos, podem fecharem aí as câmeras de vocês, fecharem o aplicativo. A gente se vê em breve. Obrigada, viu? Por nada, Érica, seja bem-vinda. Só deu muito sono. Faz parte também o soninho. Conseguiu ficar tranquila aí em meditação? Não sei se você já tinha passado por essa experiência outra vez. Quiser trazer alguma coisa do que você sentiu aí, fica à vontade. Então é isso, turma. Acho que por hoje é só. Qualquer coisa, podem me chamar aí no privado. Pode estar falando comigo, tá? Tá bom, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.